Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Com Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir. Com Joyce Elisa, do canal do YouTube Despertar com Joyce Elisa. Com Jefferson Luiz Orlando, do canal do YouTube Sol do Everest. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá pessoal, nós somos todos mestres. Hoje estou aqui com o querido Jefferson. Oi Jefferson. Olá Érica, tudo bem? Olá pessoal do Somos Todos Mestres, como vocês estão? E vocês vão sentir falta, assim como nós já estamos sentindo falta da Joyce, mas hoje ela teve um imprevisto com a pequenininha dela, a Isabelinha, então ela não pôde vir gravar com a gente, mas semana que vem, com certeza ela tá de volta aqui, né? E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, eu e o Jefferson, falando com vocês um pouquinho sobre o que fazer naqueles dias que a gente está mais desanimado, naqueles dias que a gente acorda e que a gente não tá com muita vontade nem de sair da cama, ou então tá com vontade só de pegar uma pipoquinha e ir pra frente da televisão, assistir um filme, relaxar, sendo que são dias da gente ir pra batalha, são dias da gente continuar, né, o nosso autodesenvolvimento, não só aqui no planeta Terra, né, não só nas nossas atividades do dia a dia, mas o nosso autodesenvolvimento espiritual também, né. E aí eu recebi essa pergunta essa semana, eu estava conversando com o Jefferson aqui um pouquinho antes, que acho que seria legal a gente passar as dicas, porque teve uma das inscritas lá no Instagram que perguntou o que eu faço, quais são as dicas que eu daria para as pessoas a respeito desse assunto, do dia que a gente acorda mais desanimado. E Jefferson, pegando no improviso, né, que os nossos temas são sempre no improviso. O que você passa de dica assim, pra gente num primeiro momento a respeito desse assunto? Maravilha. Bom, antes de mais nada, as pessoas podem achar que a gente planeja todos os temas, né, querida Érica? E que a gente estudou antes e tal. Não que a gente não possa fazer isso, né? Mas nós usamos bem a nossa intuição, a nossa experiência de vida, os nossos estudos, né? Então, aqui a gente pensou bem assim, nos últimos minutos, né, nesse tema. A gente tinha pensado um outro tema no meio da semana, conversando eu, você e a Joyce, mas aí teve esse imprevisto, né? Então, aí a gente pensou nesse tema de última hora. Bom, quem que se sente animado todos os dias, 24 horas, né, vivendo aqui na Terra, encarnado, tem que ser uma pessoa assim, muito, muito iluminada, né, não que não possa existir. Mas eu entendo e até mesmo pela minha própria experiência de vida, tem dias que, obviamente, eu estou desanimado, tem dias que eu estou cansado fisicamente, ou energeticamente, ou espiritualmente, até decorrente do trabalho que eu faço, atender muitas pessoas ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Tudo isso busca um desgaste energético, né? Você troca com as pessoas, as pessoas não estão bem e tudo mais. E também o dia a dia, né? Você chega em casa, você lava a louça, você lava a roupa, você paga a conta, né? Então você pega transporte público. Eu uso aqui em São Paulo, capital, metrô, em vez de quando eu uso ônibus, mas eu uso mais metrô, os aplicativos de motorista, né? Mas muito mais eu vou a pé na rua, vou escutando uma música, e uma das dicas é essa que eu vou dar, né? Bom, então, estou querendo dizer o seguinte, que ninguém, ou quase que ninguém, está animado todos os dias, como você estava comentando, que você colocou no teu Instagram, antes de a gente começar, né, que você não estava animada, tal, no dia da semana, tal, porque tem muitas coisas, e às vezes você
acaba tendo que fazer coisas que você não está muito afim. De repente você tem que ir num lugar público, sei lá, tirar um documento tal, tem que pegar aquele monte de gente, fila, espera. Coisas que meio que estão no pacote quando você está encarnado, né? Bom, então a minha primeira dica ninguém sempre está 100% animado ou 100% feliz. Muitas vezes é necessário ou deve-se buscar fazer um esforço inicialmente para quando você identifica que você não está num estado de felicidade ou de alegria ou de animação, buscar investigar o que está acontecendo, né? Parar um pouquinho. Eu sei que as pessoas têm uma certa dificuldade para dar essa parada, esse break, para sair do automático e dar uma investigadinha ali e falar, bom, deixa eu parar um pouco e ver o que está acontecendo. Então ela senta um pouco, minha dica fica, senta um pouco, ou mesmo, se não dá tempo, entre aspas, de sentar, faz um tipo de caminhada, ou no meio do caminho indo para o trabalho, dirigindo, ou sei lá, no metrô, ou a pé, que seja andando de bicicleta, não sei. Pensa um pouco, claro, sem perder a atenção na condução do veículo, ao que seja, pensa um pouco o que está gerando esse desânimo. Às vezes, as pessoas podem projetar muitas coisas, como, por exemplo, sei lá, pode pensar que é alguma coisa espiritual, sabe? Algum processo de obsessão espiritual. Mas, às vezes, assim, vamos ser bem simplistas, às vezes é má alimentação. Tá? É uma alimentação desregrada, comendo coisas que não geram nutrientes para o corpo. Então, assim, vamos lá na base, vamos olhar como que está, sem querer achar que você é o foco dos planos astrais mais grossos e é preciso que você tenha um processo de obsessão, porque você é uma pessoa que vai mudar o mundo. Não é isso? Vamos olhar assim na base, né? Vamos olhar com simplicidade, às vezes é alimentação. Às vezes é falta de descanso. Está dormindo tarde e está acordando cedo, né? Às vezes o que é? É você estar fazendo um trabalho que não te faz feliz, né? Mas Jefferson, tem que pagar conta, sei lá, tenho dívidas ou tenho financiamento, então gerencia bem a sua vida, né? Ou busca ir para um lugar que você pode ter uma função, uma profissão que seja mais compatível com a tua essência, né? Ou seja, vai checando itens. É como se você fosse no mercado e fizesse uma listinha e vai lá, passei aqui, peguei o produto tal, vai checando, vai ticando os pontos que podem estar gerando esses desânimos. E também, né, a parte energética, espiritual, né? Então, fazer uma checagem de situações que podem estar gerando esse desânimo, né? E nessa checagem, se você vê que está tudo certo e ainda mesmo assim você sente um desânimo e esse desânimo ele permanece, ele não é rápido, você não transforma esse desânimo em ânimo novamente, né? Aí valeria a pena você buscar a ajuda de algum profissional, em qual área que você sinta afinidade, para que através de uma outra pessoa você possa ter mais facilidade em identificar onde que está a origem desse desânimo. O desânimo é o efeito, mas a causa você não consegue identificar. Então, a minha recomendação é que se procure um profissional em qual linha que a pessoa se identifique para ajudar ela a virar ou identificar, primeiro identificar de onde que vem o desânimo, para depois ela fazer a transformação, né? Então, meio que assim uma super dica em vários itens, né? Sim. O que você estava falando de identificar, eu acho que é um dos pontos primordiais, né? Porque se a gente sabe de onde está vindo, o que está ocasionando, a gente sabe, né? Já tem pelo menos um caminho que você pode trilhar ali para superar essa situação, né? Igual essa semana, quando eu comentei isso lá no meu Instagram, eu sei, e uma coisa que a gente comenta muito aqui nos áudios, nos vídeos do podcast, é do autoconhecimento, né, Jefferson? O quanto é importante a gente se conhecer, né? Porque
Uma coisa que eu sempre soube, e quando vim morar na Finlândia isso ficou até muito mais evidente, é a questão do sol. Eu gosto muito do sol, a energia. Eu não somente eu, né? Todos nós gostamos. Mas... tirando os vampiros, né? Tirando os vampiros. Mas a energia solar, assim, eu sinto isso muito forte em mim. Quanto eu fico recarregado, quanto eu fico animado, quanto eu fico com energias assim a mil para fazer as minhas coisas, sabe? Só que aí, assim, igual aqui, o sol é raro, né? Ele só aparece, no máximo, vamos colocar aí 3 meses durante o ano todo. E aí nas últimas semanas estava tendo bastante sol aqui, tava uma beleza, nossa, tava ótimo. E aí quando foi, acho que, não lembro se foi quarta ou quinta-feira da semana passada, amanheceu bem nublado, chovendo, e é incrível como que eu fico desanimada quando amanhece assim, quando o dia tá desse jeito, assim. E aí eu até iniciei o áudio aqui falando, né, a respeito de pegar uma pipoca e ir pra frente da televisão assistir um filme, porque é a vontade que me dá de ficar ali quieta, sabe? Eu acho que essa conexão com a natureza, assim, porque é o que os animais fazem, não assistir filme, né? Mas é o que eles fazem, se recolher, né? Se tá chovendo, se tá um dia mais brusco, assim, eles se recolhem, né? E se tá mais ensolarado, tudo, eles vão trabalhar, vão pegar comida, né? Vão recolher alimento e tal. Então eu acho que eu sinto muito isso. E aí uma coisa que eu fiz no dia, e eu faço hoje em dia... você falou de música. Música, gente, é uma coisa que muda mesmo, assim. A gente colocar uma música mais animada, uma música que vai te mexer, assim, por dentro, é uma coisa que ajuda muito. E o que eu fiz no dia, que eu faço, hoje em dia, pelo menos, é tomar banho. Algo que eu noto também que revigora, assim, limpa também as energias, assim, mais densas, assim, mais paradas na gente. Eu noto que eu saio do banho bem mais animada. Então, aí, nesses dias, quando tô assim, eu me dou o direito de tomar um banho mais demorado, sabe? De ficar cuidando mais de mim ali naquele momento. E também de você fazer, não ceder ao desânimo, sabe? Que foi o que ocorreu comigo nesse dia, assim, eu não cedi ao desânimo, eu fiz essas coisas todas que eu tô comentando, coloquei uma música mais animada, fui pro banho e fiquei mais tempo ali e tal, e me cuidei de mim, cuidei tanto da parte espiritual, aí eu sentei, fiz o que você comentou de ficar quieta, sentei, fiquei quieta. Geralmente eu faço algumas práticas, não são todas as vezes, porque como o Jefferson comentou, às vezes não dá tempo. Então, para quem não tem tempo, né? Mas, dependendo do dia, eu faço algumas práticas energéticas que acho que contribuem muito também, pelo menos para mim, contribui bastante. E são práticas simples mesmo, de você visualizar uma luz no seu coração, no chakra do coração, e essa luz vai expandindo pelo seu corpo todo, aí, tanto físico quanto os corpos energéticos, e se expande o máximo que você conseguir, assim. Isso é uma prática que eu faço de visualizar um sol mesmo dentro da gente e ele se expandindo. Ajuda bastante também e a gente não precisa ficar tanto tempo assim, né? Alguns minutos fazendo essa prática já ajuda bastante. Traz um pouquinho mais de vigor no dia a dia. Mas como o Jefferson comentou, né, Jefferson? Se for um desânimo, algo que persiste, que está persistindo e você não está conseguindo identificar de onde vem tudo isso, então realmente é muito importante procurar ajuda, né? Procurar alguém que possa contribuir para que você identifique as raízes de um desânimo mais forte, né? De um desânimo maior, de algo que esteja relacionado com alguma coisa que às vezes a pessoa ainda não descobriu o que é, né? Isso. Você tem a possibilidade de ser algo psicológico, né? Você pode ter algo que seja biológico também, né? Sim. Porque no meio que a gente convive, né,
querida Érica, da espiritualidade, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, autorrealização, muitas pessoas, elas esquecem um pouco também a condição biológica, a condição física, e acham que tudo, sim, tudo tem o lado espiritual. Não tem como você desligar o lado espiritual, porque você é um espírito, e ponto. Mas você é um espírito vivendo num momento, uma experiência humana. E tem um corpo aí que o seu espírito está ocupando. E o corpo, ele influencia diretamente, mas diretamente em vários aspectos de comportamentos, emoções, também sentimentos e aspectos de sensação, de saúde, né? Às vezes são substâncias que você está consumindo pouco, que você está com defasagem, ou algum desequilíbrio orgânico que pode estar gerando esse desânimo. Então, espiritualmente você está bem, mas o corpo não está bem, e você vai sentir um desânimo. Você, consciência, espírito, vai sentir um efeito desanimador, né? Por exemplo, posso dar um exemplo aqui bem interessante de reflexão. Por exemplo, uma pessoa que está desencarnando por uma doença bem agressiva. Vou dar aqui um exemplo de câncer, ok? A família vai vendo aquela pessoa, aquele familiar, aquele conhecido que está desencarnando por câncer, que já não tem mais como reverter o processo e tal. Então, você vê a pessoa bem debilitada, né? Bem consumida pela doença, no sentido físico, né? E ela desencarna depois daquela encarnação com aquela doença, e não necessariamente o espírito está naquela condição. O corpo, decorrente de algo kármico necessário, ou do jogo mesmo de estar encarnado, acabou se desfazendo com a doença, qual que seja a doença, mas o espírito, ou seja, a consciência, estava bem. Só pode ficar com uma impressão de que o espírito está ruim, ficou mal por causa que você olha o corpo, mas o corpo é uma coisa, o espírito é outra. Então, o desânimo pode ser, e isso eu já vi em projeções, já vi em desencarne, nas regressões que os mentores mostram. Às vezes a pessoa desencarna de velhice relativamente bem, ou desencarna jovem, e o espírito ficou super mal. Sim. Né? Desencarna de velhice, o espírito está bem. Tipo, ou de uma doença, o espírito está bem, ela desencarna lúcida, com consciência, vai para o mundo espiritual. Então, a gente pode se impressionar com a condição física que o corpo ficou, mas isso necessariamente não tem a conexão com o espírito. Então, às vezes o espírito está bem, a consciência está bem, mas o corpo não está bem. Então, importante também ver a parte física. Por exemplo, uma coisa que ajuda muito, por exemplo, você falou do banho. Eu faço isso também. Eu acho que o banho ajuda demais. Às vezes, quando eu estou bastante cansado, né, pelo dia a dia, pelas coisas e tal, acordo cedo, vou dormir tarde, consultório, pessoas, né, atendendo. Então, acabo passando um fluxo de pessoas, de energia, de emoções, sentimentos, cargas. Então, um banho ajuda muito. Eu realmente imagino ali a água fazendo uma limpeza, alcançando o meu corpo e também o duplo, o meu campo áurico. Isso ajuda muito. Sempre eu saio do banho melhor. Música, Érica, nós somos idênticos. A gente já fez um podcast sobre música, foi bem legal. Eu amo música, para mim é todo dia música, sem exceção. Não dá para ficar sem música. É uma condicional para essa encarnação, né? Então, escutar... Esses dias eu estava até lembrando do podcast que a gente fez sobre música. Porque eu estava ouvindo música aqui e estava mexendo tanto comigo, tanto que eu lembrei da nossa conversa. E, nossa, música pra gente, pra Joyce também, né? Por exemplo, eu faço uma prática, eu sempre antes de dormir, eu faço uma prática energética, ou uma prática de projeção, ou de abertura dos chakras, e sempre é escorado com um tipo de música, sempre. Ontem eu comprei um fone desses um pouco maiores, com Bluetooth, e eu geralmente uso ou com fone, ou às vezes no próprio celular sem fone, mas eu experimentei ontem, foi muito legal, eu fiz até quase dormir,
Aí desliguei tudo, coloquei lá do lado e engatei no sono. Tipo, em 30 segundos, 1 minuto eu dormi. Mas eu fui fazendo até o finalzinho, né? Sim. Então, é uma forma também de alinhar as energias, os chakras. Claro, isso é uma prática simples, né? Certo. Ativando os chakras, colocando uma luz, você usa tipo um pequeno sol aqui, né? E uma outra coisa que eu achei super interessante, Érica, que você falou, e tem toda a ligação no aspecto biológico e espiritual, a questão do sol, né? Aí na Finlândia a gente sabe que o sol fica pouquinho tempo durante um ano, então esse com certeza é um grande desafio, principalmente para você que veio do Brasil, é diferente de É, quem já está acostumado na Finlândia, que nasceu aí, né? Porque o sol ele tem uma função importantíssima biológica no corpo, a produção das vitaminas D, né, melanina, isso é fundamental para o ânimo das pessoas, né, planificação física e espiritual, energética do sol, né, como você falou, na própria natureza, os animaizinhos, com aquele tempo, né, pesado, tá chuva, tá escuro, eles ficam mais reclusos, né? Eles ficam mais guardadinhos, né? Esperando o sol sair, porque às vezes não tem que sair, tem que comer, tem que fazer as necessidades, tá? Mas o sol ele é meio que a fonte, né? Ele é a fonte que a gente, por exemplo, no computador, né? Então, para você é um grande desafio estar aí na Finlândia com 3 meses de sol e o resto lado, chuvinha, né? Então, complicado, né? Então, uma dica busquem o sol, né? Ou quando não tem sol, imagine um sol, eu sei que é artificial, é o poder da visualização, então precisa ter determinação, né? Vontade, mas o sol, fisicamente, ele é importante. Ele é importante para dar uma animada também. Então, se você está em casa, está desanimado, está tristão, né? Ou está tristona, e está sol lá fora, resiste, não pega as pipocas, não vê um filme. Claro, se precisar ver, mas dá uma saidinha, dá uma caminhada, sabe? Faz alguma coisa para seja mais forte do que o desânimo, né? Ah, que ótima essa dica que você falou da caminhada no sol, Jefferson, porque inclusive é uma das dicas que eu postei lá no meu blog, num post há um tempo atrás, sobre Olha só, caminhada sob o sol, para eu não vi. reenergizar, para inclusive limpar a nossa aura. E foi ótimo você ter falado isso agora, porque é algo que eu não estava lembrando também. Uma simples caminhada que a gente faz sobre o Sim. sol, né? Caminha, anda uns 10 minutos que seja, uns 5 minutinhos, já é algo que vai trazer muita energia pra gente, né? No dia a dia, assim. E para quem tá no Brasil, para as pessoas que ouvem a gente do Brasil ou de outros países que tem bastante sol, né? Que tem a Não seja, possibilidade, não seja da... aproveite, né? Aproveite o sol, porque é de graça, natural, tá aí, revigorante. E o sol tanto é assim muito revigorante pra gente, né? Essa prova da vida, que aqui nos outros meses, né, começa a entrar o outono, agora já tá, as árvores já estão secando, as folhas todas amarelas já, e daqui a pouco fica só os galhos, parece que morreu, parece que tá sem vida. E aí quando a primavera aparece aqui, quando o sol começa a aparecer, é lindo de ver como a vida começa a florescer de novo, sabe? Os galhinhos começam a aparecer, os brotinhos, assim, a romper aqueles brotinhos nos galhos das árvores, é muito bonito de ver. E isso tudo o sol traz pra gente, né? Essa força da vida. Então, Sol é vida, né? caminhada sob o sol, adorei essa dica. Sol é vida. Eu acho que só para a gente encerrar, né, querida Érica, acho que vale a pena lembrar para que as pessoas não se cobrem tanto, né? Querendo dizer assim de que nós temos altos e baixos. Não, depois dessa encarnação não vamos virar anjo, não vamos furar o céu, vamos alcançar a iluminação máxima. Nós estamos aqui dia a dia buscando ser pessoas melhores, né? Espíritos melhores. Vai ter dias que vão ser difíceis, como a gente brinca aqui, tem dias que parecem noite. Mas isso tudo faz parte do jogo, né? O que vale a pena é você
buscar se esforçar, mesmo diante do desânimo, porque isso faz parte do jogo. Entre altos e baixos, não dá para ser feliz todo o tempo. Se você já consegue isso, você que ouve a gente aqui no Somos Todos Mestres, no podcast, ou está vendo agora, que a gente também está filmando, legal. Então, que você seja feliz todos os dias, que você nunca desanima. Então, que maravilha. Se você já está nesse estágio, aproveita e ajuda outras pessoas, né? Ou dá dicas como que você consegue fazer isso, porque a gente só consegue mudar o mundo quando a gente consegue alcançar as pessoas mais próximas da gente. Essas pessoas mais próximas alcançam outras pessoas e vão alcançando outras pessoas, a tal da corrente do bem, né? Então, dá a dica para as pessoas que você conhece, que está próximo de você, e vai, assim, estendendo como é possível ficar animado ou feliz todo o tempo, né? A gente sabe que tudo são escolhas, mas só realmente depende da gente para fazer essa transição. Aqui a gente deu algumas dicas diante do tempo que a gente tem aqui do podcast, mas a gente espera que de alguma forma esse programa de hoje possa alcançar aí teu coração e você encontrar um jeitinho seu também, né? Esses são os nossos jeitinhos, né? Mas cada um tem o seu jeitinho. Sei lá, às vezes eu pego aqui as plantinhas, eu tenho plantas aqui no meu apartamento, meio que parece um pouco de floresta, pode olhar aqui atrás para quem está vendo, né? Isso tudo eu que planto, tudo eu que corto, né? Então, às vezes eu vou lá, pego uma plantinha, coloco num vaso maior, ou mudo de vaso, compro outra. Isso me energiza, assim, sabe? Então, por exemplo, também uma forma, eu gosto também de fazer muita atividade física, então faço musculação ou ginástica funcional. A minha esposa também faz junto comigo. Às vezes eu estou desanimado e ela é sempre animada com essa parte de ginástica, tal. Aí eu começo a malhar com ela, fazer os exercícios, aí de desanimado eu começo a animar. Então, ou seja, fazer um esforço inicial para começar a dar uma animação. E outra, exercício físico, né? Ativação do corpo físico faz com que as energias fluam, né? Então, você se anime. Então, seja prática energética, movimento, né? Sempre ajuda a pessoa a animar. Então, mais uma dica da atividade física como um veículo importante de fluxo de animação para as pessoas, né? E é importante você ter falado sobre isso, porque a gente nota que se a gente fica muito parado, mais vontade ainda te dá de ficar parado, de ficar quieto, de não querer movimentar, né? É impressionante, né? Isso mesmo. Agora, isso que o Jefferson falou é muito real. Quando a gente começa a fazer, no início você não quer, você tá indo obrigado. Mas quando você começa, aí começa a mudar. Começa a mudar. Quando você termina, você fala, que bom que eu fiz, que bom que eu fui. Que bom, isso mesmo. Não é? Então, essa dica que a gente deixa para vocês. Para as pessoas, igual o Jefferson comentou, para você, deixem pra gente lá no site, para quem tem as dicas, verdade, né? Tem razão. Dá dicas pra gente como que elas conseguem ficar animadas todos os dias, né? Isso. E de qual o seu jeitinho pessoal, né? Qual o jeitinho pessoal de cada um para vencer esses dias que a gente acorda mais desanimado. E passem pra gente lá. O endereço do nosso site é www.somostodosmestres.com. Lá vocês têm acesso também aos outros temas que a gente já gravou, os outros episódios. E também tem tutoriais lá explicando como pode ouvir o podcast no celular, para quem ainda não ouve. Você consegue ouvir depois no celular sem internet, para as pessoas que ainda não têm muito conhecimento de podcast. Tem tudo lá no nosso site bem explicadinho. Esperamos que vocês tenham gostado muito desse episódio que a gente trouxe hoje aqui para vocês. Já estamos com saudades da Joyce, falar com ela. Que sentimos muita falta dela aqui hoje nesse episódio, mas estamos aqui, trouxemos esse episódio para vocês. Um grande abraço, muita paz, muito amor, muita luz no coração, muito ânimo para todos nós. Isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês, paz e luz. A gente se vê no próximo, e se está ouvindo, né, também, né?
no podcast, e a gente já está com saudade da Joyce. Sim. A Joyce, na próxima gravação, esperamos que ela esteja aqui com a gente. Sim. Até mais. Até mais.